Salve, salve, tributaristas, contadores, empresários. Sejam muito bem-vindos a mais um programa do nosso Entre Alíquotas, o podcast que trata de programas como reforma tributária, legislação tributária, negócios, vendas e tudo para a vida empresarial. Como de praxe, eu não venho sozinho aqui, agradeço aos nossos apoiadores que estão aí na tela, que sem vocês isso não aconteceria, tá? E venho com um time de peso, um convidado super especial. Queria apresentar a vocês. Muito bem-vinda, a doutora Sandra Mara. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Juliana, André, professor André. E é uma honra aqui para mim estar hoje frente a frente com o meu professor, Vitor Maisman, e com quem eu aprendi muito e por quem eu tenho profunda admiração. Seja bem-vindo. Muito bem-vinda, doutora Juliana Favalesa. Obrigada, boa tarde. Muito feliz de estar aqui mais um dia com o Dr. Victor, que é uma referência no tributário, principalmente em Mato Grosso, mas nacionalmente. É uma honra poder participar mais um dia. Maravilha. E como vocês já deram o spoiler, né? Hoje a gente tem um convidado de peso. É um prazer ter o senhor aqui, doutor, professor. Vou deixar ele se apresentar melhor daqui a pouco. Eu só queria contar um caso bastante peculiar. Eu, quando era julgador de processos na Secretaria de Fazenda, lá pelos idos de 2013, 2014, a gente via muitos recursos sendo feitos, protocolados, e com muitos problemas conceituais de direito tributário, muitos contribuintes pedindo para reconhecer uma prescrição, e na verdade era decadência e tal. Então, o nível das defesas não era tão bom, tanto que o nível de indeferimento era maior. E me chamou a atenção. Uma vez eu cheguei aqui, não conhecia ninguém em Mato Grosso, e aí foi o primeiro contato que eu tive com o Dr. Victor. Foi um excelente recurso, que eu falei, olha, eu não concordo em ter que abrir mão desse crédito aqui da Secretaria de Fazenda, mas o recurso está tão bem feito, tão bem fundamentado. Falei, um dia eu quero conhecer essa pessoa aqui, e hoje a gente está aqui frente a frente. Eu nunca te contei isso, mas é uma verdade. Eu julguei um processo e eu deferi, tá? Porque não tinha como, estava perfeito. Muito bem-vindo, doutor Victor Humberto Maisman. Então tá bom. Eu agradeço aí o convite. Olha, tá de parabéns aí. Principalmente, professor, com relação à iniciativa. Eu sempre falo que isso daqui é muito importante, porque eu já tenho esse costume de escrever semanalmente, né, sobre direito tributário. E uma das observações que eu vi é exatamente isso, você poder trazer ao público uma linguagem mais objetiva, porque o público é o contribuinte, é ele que paga a conta ao final. Então, isso é muito importante. Então, iniciativas igual a essa, desse programa aqui, é fundamental. Isso daqui realmente está de parabéns, isso daqui acredito que vai ser, se depender aí das pessoas que entendem aí, isso vai ser um sucesso danado. Maravilha, obrigado, doutor. Realmente esse aqui é o nosso espaço, né, que a gente tem aqui em Cuiabá, Mato Grosso, para falar de situações tributárias do Brasil todo, quiçá do exterior, mas é um espaço novo, está começando, e a gente entende que realmente a gente consegue transformar, afetar a vida das pessoas pela informação, pela comunicação, né? Queria até que o senhor se apresentasse um pouquinho, falasse sobre o seu currículo, vasto currículo, né? Mas também já descobri que o senhor foi professor, o senhor é conselheiro da Fiente, e tive o prazer de escrever um livro ao lado do Dr. Victor, tá? O primeiro livro sobre o processo administrativo do Estado de Mato Grosso, que nós fomos coautores aí, e essa obra está esgotada, né? Mas queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a sua trajetória. Então, olha, um negócio interessante. Eu vou até contar uma passagem que eu acho que é fundamental. Quando que eu iniciei com relação a tributário? Primeiro, nesse mês, estou fazendo 31 anos de advocacia e 31 anos de advocacia tributária. E 31 anos, professor, de advocacia aquela contencioso, barriga de balcão, e é exatamente isso. Aliás, saindo daqui, eu vou lá no fórum, colocar a gravata e vou para o fórum, porque eu tenho um processo lá para despachar. E aí aconteceu o seguinte, a minha família, nós viemos para cá, para o Mato Grosso, na década de 80, e nós tivemos uma micro e pequena empresa no bairro Boa Esperança. E lá aconteceu o seguinte, um certo dia chegou lá o contador, mandou a
as guias dos tributos e tal, e mandou uma taxa chamada taxa de segurança pública. Essa taxa de segurança pública, ela, na época eu estava cursando o curso de Direito, e aí até eu perguntei para o contador, falei, mas o que é essa taxa? Por que nós temos que pagar? E aí que começou, então, essa questão de saber o porquê. O contador, ele não sabia exatamente por qual razão. Ele falou, olha, isso daqui tem que pagar, eu costumo mandar todo mês aí. Pagar, isso daí, enfim. E aí eu comecei a questionar. Eu falei, não vamos pagar, eu quero pesquisar isso daqui para entender o que aconteceu. Passou mais ou menos umas 2 semanas, parou uma viatura da Polícia Civil lá, e isso é verdade, uma viatura da Polícia Civil chegou lá em frente ao estabelecimento e falou o seguinte, se não pagar, nós vamos entrar aqui, vamos abordar todo mundo aqui. Clientes, todo mundo, vamos fazer dia a dia. Porque na época o governador do estado, com problema de caixa, vinculou a receita dessa taxa para os vencimentos dos delegados da Polícia Civil. Tinha uma questão. Ou seja, a polícia virou fiscal, né? Exatamente. Incentivo. Chamado FUNRESEG. Uhum. Essa foi, na época, eu acabei estudando o assunto, discutindo, aquilo me deu assim eu falei assim, não, tributário é minha praia. Já gostei de começar. Me identifiquei. O tributário me escolheu, né? Exatamente. E aí comecei a partir daí, dessa discussão, aí com um colega que tinha já se formado antes, estava na minha época, inclusive, não tinha a prova da OAB. Você vê como é que era na época. Na época, era você passava da faculdade, você já conseguia fazer inscrição lá, não tinha a prova. Então, a partir daí é que começou a questão tributária. Aí comecei fiz o curso de especialização, que era aqui o CAEG do Luiz Fernando, que é o IBET, né? Bem quando começou a questão. E aí eu já ingressei na Federação das Indústrias, estou lá fazendo assessoria há 27 anos, vai fazer 28 anos de assessoria lá na Federação das Indústrias, na parte tributária. Aí comecei a lecionar, fiz a prova para ser professor substituto na UFMT, consegui passar, fui professor lá, fiquei também uns 4 anos lá lecionando. Fui também membro do Conselho de Contribuintes da Secretaria de Fazenda, fiquei lá por 5 anos, lá no Conselho. Saí de lá e fui para o CARF, fiquei 4 anos no CARF. E aí foi só fazendo de forma simultânea com a advocacia, né? Então é por aí, essa que é a trajetória, digamos assim, das questões, né? Maravilha, é importante, né, ter essa visão tanto do lado do setor público como do lado do setor privado e assessorando aí, né, a maior instituição, né, em termos de representatividade financeira e de receita, que é a Fiente. Acho que tem bastante coisa aí pra gente conversar, né? Claro. Alguém tem uma curiosidade aí, antes de a gente entrar, porque me chamou muita atenção, né, a sua carreira, como o senhor falou, pautada primeiramente com base no contencioso, né, e a gente aqui em Mato Grosso, acho que o assunto final é a reforma tributária, mas a gente não tem como deixar de aproveitar o senhor aqui para falar do nosso ICMS. Né? Durante muitos anos, o Mato Grosso foi visto como um patinho feio, como uma ilha isolada do Brasil, né, pela nossa sistemática de tributação problemática, né, com antecipações, carga média, garantida e tal. E isso gerou um estoque que até hoje a Secretaria de Fazenda não conseguiu dar conta dos processos. Quando eu saí de lá, estava em mais de 200 mil processos em estoque. Né? Queria que o senhor falasse um pouco da visão. O senhor tem do ICMS hoje aqui no Estado, antes de 2019, pós-2019. Se tem alguma experiência que o senhor queira contar, algum caso mais recente, prático, mas se melhorou, não melhorou, se a gente ainda está com muitos contenciosos aí, muita discussão em voga, ou se está mais pacificado aí, o ICMS está mais calmo? Eu acredito que está mais calmo. Tá? Realmente, antes, quando estava em vigor essa questão do garantido integral, até mesmo os processos administrativos, eles eram realmente, a partir do momento, principalmente quando teve o governo Simval, por aí houve, né, uma alteração na legislação do processo administrativo, então as demandas eram muitas, porque começavam aqueles julgamentos singulares. Em lote. Lote, era a questão daquele julgamento, processo lá que era... como é que era? Do Darzinho, do Garantido. Né? Exatamente. Então tinha uma série de... Na época, quando eu estava no Conselho de Contribuintes, era assim, o processo eram todos físicos,
eram sessões mesmo presenciais. E aí tinha aquela questão do princípio lá da verdade real. Eu sempre brincava o seguinte: o processo, às vezes, se mesmo prescrito, se tiver decadência, se o processo estivesse na porta do conselho lá, nós íamos lá, pegava o processo, abria e via se tivesse prescrição e decadência, declarava lá de ofício, né? Mas aí começou realmente, eu acho que a partir de 2019, quando veio essa alteração, enfim, houve de fato assim ao meu ver, ele diminuiu assim as demandas com relação, mas ainda tem. Eu sempre digo o seguinte: o Estado sempre quer arrecadar, o contribuinte quer pagar menos. Hoje nós estamos com uma briga enorme agora, você está falando de estoque de processo, eu já falo estoque de crédito de CMS exportação. Exato. É um pedido, inclusive, que a FIENTE está fazendo agora ao governo do Estado em razão do tarifaço, para poder minimizar os efeitos aí Você viu que em São Paulo eles liberaram mais de 1,5 bi, né, de crédito de exportação, porque isso é dinheiro do contribuinte que fica parado. O Estado alterou a legislação, engessou a forma de utilização, né, não pode mais transferir de maneira livre aqui dentro. Então, realmente, fica esse estoque para os exportadores e Mato Grosso vive da exportação. É onde o dinheiro está na mesa, né? Exatamente. Então, isso daqui foi, na verdade, uma pretensão que nós fizemos junto ao governo do Estado, está sendo analisado e tal, que é uma forma de poder contribuir aí para essas questões. Aliás, eu sempre falo, né, na Secretaria de Fazenda, os setores da arrecadação, praticamente 99% do espaço da Secretaria de Fazenda, ela é para arrecadação. Aí 1%, uma salinha bem pequenininha, é a parte que trata do crédito do ICMS, mais ou menos assim. No terceiro corredor ali à esquerda, escondido. Exatamente, ali perto do depósito, alguma coisa. E sem ar-condicionado. Né? Sem ar-condicionado. Bem escondidinha. Professor Victor, falando aí em processo, em contencioso, com a reforma tributária e diante de tantas lacunas, né? O senhor vê aí uma judicialização massiva de processos e demandas? Como que o senhor vê isso? Porque dizem, né, que a reforma vai reduzir o litígio, vai reduzir o contencioso. Temos lá nossas dúvidas, né? Não, eu, sinceramente, eu digo o seguinte: eu sempre fui contra a questão, não a questão da reforma, porque a reforma, eu sempre digo, desde o momento que eu estava, acho que na maternidade, quando me colocaram lá eu via televisão lá e aí já se falava de reforma tributária. Mas a reforma tributária que nós esperávamos era uma reforma tributária séria, uma reforma tributária que realmente viesse a contemplar os direitos dos contribuintes, coisa que, ao meu ver, ele passou longe disso. Tá? A pergunta com relação às demandas, para mim, vai aumentar sobremaneira. Inclusive agora, nós já vamos ter esse momento de transição, que vai ficar esse sistema... Já tem PLPs pedindo para excluir, né, o IBS e CBS da base de cálculo do CMS, porque não está claro no texto isso, pela Lei Candir hoje teria uma sobrecarga, né? Exatamente. Então, assim, eu vi agora, nós estávamos até fazendo utilizando, a Receita Federal, ela divulgou aí um simulador. Sim. Com relação a... Né? Só que é muita peculiaridade. É uma coisa assim genérica. Claro, um simulador aquele era assim para ter base, para... O cara que vende uma camiseta de consumidor final. Uma coisinha assim e tal, mas não é. Nós sabemos que no campo tributário ela é muito específico. Tem as peculiaridades de cada empreendimento, de cada operação. Então, vai gerar com certeza muita demanda. Muita demanda mesmo. A gente demorou aí quase 30 anos para definir o que é insumo de PIS e COFINS. Até hoje não está 100% garantido. Agora, recentemente, decidiram que transferência não é fato tirador, apesar de já ter súmulas sobre isso. Exatamente. Eu também não acredito nessa redução de contencioso, não. Acho que a gente tem muita briga pela frente. Os advogados terão muito trabalho aí daqui para frente. Mas vai ter muito. Nós vamos ter assim, uma discussão. E ainda está aberto, porque tem toda essa discussão da competência, né? Como é que vai ser. E o processo administrativo. Ou seja, eu vejo assim que vai ter... a ideia de simplificar, ao meu ver, ela não vai funcionar. Ela não vai funcionar mesmo. Doutor, eu já, representando a FIENTE, o senhor já esteve à frente de várias causas importantes aqui em Mato Grosso. Tacim, estimativa. E acho que melhor do que ninguém, como fica a segurança jurídica do contribuinte? Porque atualmente a gente já tem a segurança jurídica ela é insegura, né? Você acha que a reforma vai dar mais segurança ao contribuinte ou juridicamente a gente vai ter um cenário caótico daqui para frente?
Eu não vou estar aqui pregando o pior dos mundos, mas eu não vejo com otimismo. Tá? Eu vejo que nós vamos ter muita discussão mesmo. Esse ponto da segurança jurídica, ele é... Assim, na quinta-feira agora, última, nós tivemos você falando até com relação à Tacim, nós tivemos uma reversão do processo. A Tacim, o Tribunal de Justiça, em 2020, declarou a inconstitucionalidade da lei. O Estado entrou com recurso extraordinário, o processo ficou sobrestado porque tinha lá um processo paradigma do Rio Grande do Norte. No Rio Grande do Norte, o Supremo julgou agora recentemente dizendo que é constitucional. O que para mim assim, é uma coisa assim, incrível, até como professor. Explicar que um serviço de segurança pública ele tem que ser específico e divisível. Específico e divisível. Você vai na doutrina majoritária, então você muda os conceitos. Sim. Então os conceitos eles acabam mudando. Aí fica uma total insegurança com relação à questão. Aí o Estado, houve até falando nessa questão é importante esse tema, para nós tributaristas e para os contribuintes também, que nós vivemos um estado de insegurança trazida pelo próprio STF. Porque o que acontece? Há mudança de entendimento, né? O Código de Processo Civil ele permite que faça modulação de efeitos, e o Supremo agora ele julga, né, as questões que forem decididas, mesmo com trânsito em julgado, eles entendem que por ser trato sucessivo ele já tem efeito já imediato. Então, assim, causa uma insegurança enorme para o contribuinte. Né? Levando para esse lado do contencioso, tivemos 2 exemplos também recentes, né? Agora, o DIFAL, né? Que a gente pleiteava a autoridade anual, porque a lei foi assinada e publicada em janeiro, mas o Supremo declarou, né? Foi 6-1, não está fechado o balão, mas já tem maioria, né? Que vai respeitar só a noventena. Mas o que me chamou a atenção também foi um outro caso polêmico, não sei se o senhor participou ativamente desse, que foi da TUST. Sim. E eu acompanhei até a sessão plenária do STJ online, que foi muito bem defendido, que era um serviço que não compunha base de cálculo, tinha outra essência, outra natureza. Também foram sobrestadas ações aqui, o TJ tinha reconhecido. Muita gente deixou de pagar o ICMS sobre a energia elétrica sem TUST na base de cálculo, e reverteram, e o Estado mandou cartinha para todo mundo agora cobrando de novo. Também outro caso bem sensível, né? E deixou de pagar em razão de uma decisão na época. Que agora foi revertida pelo STJ. Não foi ao bel prazer do empresário. Teve a TUST para mim, e a Tacim é uma referência em insegurança jurídica, porque é absurdo. E aí eu digo sempre, quando me questionam, né, principalmente, e esse daqui é, digamos assim, a aflição do advogado tributarista. O contribuinte chega no escritório e fala, tudo bem, mas então a decisão final me garante, então. Nem sempre, né? Então, o conceito de coisa julgada, de segurança jurídica, aí você tem que colocar uma vírgula. E principalmente quando a gente atua com grandes empresas, elas são auditadas, tem auditoria externa. E esses da auditoria ficam malucos, porque eles querem colocar lá previsão orçamentária. Sim. Em razão do andamento do processo, né? E aí agora eu tenho que colocar sempre uma ressalva. Eu tenho que falar, transitou em julgado, mas se o Supremo julgar de forma diferente, acabou. Transitou em julgado, mas pode ter mais um trânsito aí. Exatamente. Eu lembro quando teve a discussão também dos benefícios fiscais, né? Aquela proposta de soma vinculante 69, que estava com o Gilmar Mendes. E aí eu lembro de uma audiência também, um advogado perguntou, imagina, eu sou conselheiro de uma empresa. Imagina eu falar para uma empresa que ela vai ter que pagar multas milionárias, correção monetária e tudo, porque ele cumpriu a lei na época. Mas a lei que concedia benefício fiscal, que o próprio Estado deu, foi considerada agora inconstitucional porque não foi aprovada pelo CONFAS. Como é que eu explico para o camarada lá da Alemanha, para o japonês, que é o fundo que gera a empresa, que ele vai pagar um tributo em valor astronômico porque ele cumpriu a lei que o próprio Estado aprovou? É um negócio que é... Mas deixa eu até contar, você falando isso daqui, porque são tantos casos, a gente vai lembrando aqui, isso que é importante. Você falando disso... Dobra o horário do podcast, vamos fazer 5 horas hoje. O dia inteiro. Uma vez eu estava atendendo uma empresa de Lucas do Rio Verde.
e a empresa era dinamarquesa. Ela veio para... enfim, ela tinha lá a questão lá da Sadia, enfim, lá em Lucas e tal, e ela ia fornecer lá uns equipamentos. Aí ela conseguiu o benefício lá fiscal para ter o diferimento do ICMS com relação à operação. Ali ela produzia lá um determinado equipamento, ali fornecia para... E aí tinha o diferimento do ICMS. E isso que foi negociado. E na época se negociou com a Secretaria de Indústria e Comércio. Fazia termo de acordo. Termo né? de acordo. Na época era SICME, não era SEDEC. Né? Aí ele assinou tudo certinho, tiraram foto, fizeram aquele negócio. Publicou diário oficial, tudo certinho. Tranquilo, 3, 4 anos, assim, tocando o barco desse jeito. Aí chegou um auditor lá da Secretaria de Fazenda, olhou, não, isso aqui interrompe o diferimento, malfadado à época, artigo 339 do regulamento do ICMS. Do antigo ainda. Do antigo ainda. Foi lá e, pumba, fez a autuação. Bilionária. Aí o empresário, né, dinamarquês, aquele negócio todo, chegou e falou, mas para aí, deixa eu entender, eu não estou conseguindo entender isso aqui. O Estado me deu o direito do diferimento. Está aqui o termo de acordo. Foi publicado no Diário Oficial. Tiramos foto. O governador... Justamente para desonerar a cadeia. Exatamente. Né, tá, aquele negócio todo. Está aqui. Tá, esse negócio. Agora, o próprio Estado está dizendo... Aí eu falei, não, é que é o outro órgão. É a Secretaria de Fazenda. E é uma pessoa que tem um entendimento talvez diferente do órgão do também. Outro, Mas como? Tal, aí, né, que é o Estado é um só, né? Exatamente, ou seja, então para poder explicar isso para o gringo foi uma a dificuldade porque ele é dinamarquês, então ele falava o inglês com português, ficava aquele negócio meio uma salada de fruta ali. Então você imagina para eu poder explicar para ele como que a coisa funciona aqui. Eu passei por isso. Imagina que nós já vivemos hoje uma complexidade no sistema tributário absurda, né? Imagine essa fase de transição agora com a reforma. Né? Se já é complicado, né? Pode piorar ainda mais. Né? Eu ia até, já que você levantou essa bola, a gente está falando de benefício fiscal e aproveitando a Fiente, né, a gente tem aí como hoje um maior atrativo do Mato Grosso, o nosso PRODEIC, né, que é um baita benefício fiscal, justo. Eu sou a favor de benefício fiscal. Acho que ao longo desses 30 anos aí, todos os estados que ofereceram benefício, eles se desenvolveram, cresceram, né? O estado abre mão diretamente de receita, mas ganha indiretamente, e a empresa ela vem para cá trazer tecnologia, gerar emprego. Eu acho que o que não pode é ter benefícios que afetam a competitividade, a ordem econômica. Mas o benefício fiscal ele é bom, tanto para a empresa como para os estados que se desenvolvem com isso. A reforma tributária, né, prevê a extinção do ICMS, a partir de 2029, gradativamente, a gente vai perdendo os benefícios até se extinguir. Já houve algum estudo de impacto por parte da Fiente? Existe alguma solução que está sendo pensada? Porque, assim, o FETAB eles conseguiram manter, né? Colocaram lá, trocaram a roupa dele, Sim. O FETAB vai ser mantido. Mas o PRODEIC, em tese, ele vai acabar. Já foi mensurado esse impacto, porque agora é princípio do destino, então, né, não tem mais benefício para a empresa se instaurar onde tem benefício fiscal. Como é que está essa situação da perda do PRODEIC? Esse daqui é o principal ponto de inconformismo da Federação das Indústrias. A Confederação Nacional das Indústrias, liderada por estados do Sul e Sudeste, sempre quiseram acabar com a chamada guerra fiscal. E eu sempre fui crítico a isso, porque se você chegar e falar guerra fiscal, uma questão beligerante, não é guerra fiscal, é um incentivo que tem que dar para os estados em desenvolvimento. É mais um mecanismo de sobrevivência do que guerra. Exatamente, ou seja, eu não posso considerar isso como guerra. Guerra é se fosse o São Paulo com Paraná, São Paulo com Minas Gerais. Posição, exatamente. Né? Agora, com Mato Grosso, que é um estado eminentemente em desenvolvimento, por isso que eu sou também aí, de acordo com o entendimento que a reforma tributária nessa parte violou o Pacto Federativo. Eu entendo, tenho esse entendimento, que é inconstitucional, que a emenda constitucional da reforma tributária é inconstitucional em razão desse aspecto. Porque a Constituição Federal tem 4 dispositivos que ela diz que o Estado tem que promover o desenvolvimento das regiões menos favorecidas. E perdendo a autonomia tributária, exatamente. Se eu não tiver essa política de atração, não vai ter. Eu tenho diretor lá na federação, tem indústria já há muitos anos aqui, e ele falou o seguinte, eu tenho um deadline aqui.
se não for alterada essa regra até meados de 2026, eu fecho uma indústria, tem 400 e tantos colaboradores, vou demitir e vou lá, eu tenho já terreno, tenho tudo já no Parque Industrial em Curitiba. Porque lá em logisticamente é melhor a empresa estar no sul, no sudeste. Exatamente. Ele falou assim, eu vou sair daqui, infelizmente eu vou ter que... Isso é uma realidade. Agora, como combater isso daí? Foi estudado a possibilidade de se discutir isso no Supremo, mas aí se entendeu que seria não um momento oportuno para essa discussão. Existe um entendimento e uma esperança, vamos dizer assim, que possa se reverter isso, inclusive no próprio Congresso Nacional. Politicamente. Porque politicamente, todo mundo sabe como foi aprovada essa reforma tributária. Sim. Né? Nós tentamos lá pela federação chamar os deputados e senadores e tal, mas assim, era para aprovar. Não tinha como. Depois eu vou contar um caso interessante que eu ouvi da própria boca do Eurico. Era para aprovar. E aí tinha, assim, tenho absoluta certeza que você chegar, tirando o relator da reforma tributária, pegar qualquer outro deputado e senador, sentar e falar assim, ó, vamos discutir aqui os principais pontos aqui. Peraí, deixa eu chamar o API. É mais ou menos assim. Então a coisa ela foi dessa forma. Foi assim, então essa parte de incentivos fiscais, a Fiente ela não abriu mão, ela ainda tem essa ideia de se buscar uma alteração nessa questão. A federação ela foi contra a Confederação Nacional das Indústrias. E até eu brinco que não foi a primeira vez. Eu estava conversando com o primeiro presidente da Federação das Indústrias, que foi o senhor Canavarros. Ele falou que quando a sede da Confederação Nacional das Indústrias era no Rio de Janeiro. E aí, quando houve a mudança, Brasília, sim, enfim, então todas as entidades foram para lá. E a Confederação não queria sair do Rio de Janeiro, porque geralmente era comandada por São Paulo. Estava ali, né? Então eles não queriam ir para Brasília, que estava segundo ele, aquelas bagunças, aquele negócio todo, e certo estava, né? E aí a Fiente ela foi contra a CNI naquela situação. E hoje ela é a segunda vez na história que a Fiente também votou contra a CNI, porque foi exatamente nessa parte da reforma tributária, ela entende que a parte de incentivo fiscal deveria ser mantida. Eu cheguei até, só falando nesse caso, eu cheguei a atuar nessa proposta de súmula vinculante 69 pela federação. Nós entramos lá como Amicicuri nesse processo e discutimos isso, daí foi colocado, digamos, uma discussão, mas depois veio, né, a edição da 190, 190, exatamente. Aí ele acabou perdendo espaço para essa discussão. Mas o que nós queríamos estrategicamente colocar, processualmente falando, nós queríamos colocar em debate exatamente isso. Nós queríamos ver que fosse analisada a aplicabilidade desses 4 dispositivos da Constituição Federal que dizem que o Estado tem que promover o desenvolvimento das regiões menos favorecidas. É um estrago imensurável, né, que se faz aí para os estados de desenvolvimento. Mantiveram a Zona Franca de Manaus e o restante dos outros estados de desenvolvimento não foram contemplados. Mas então a gente pode alimentar a esperança que alguma coisinha pode mudar em relação aos benefícios fiscais. Eu tenho que, assim, eu digo o seguinte, Mato Grosso é grande, tá? Sempre se faz uma análise que Mato Grosso, o agro, aquele negócio todo. Mas você tem que ver a questão da indústria também. Eu sempre digo, a indústria que gera emprego, a indústria que gera valor, exatamente. Né? Então eu tenho um defeito na minha casa. Que todo mundo fala assim, mas qual que é o defeito? Chega no café da manhã, eu fico vendo o que é de Mato Grosso aqui, o que é industrializado. Eu fico bravo quando chega assim, pô, o queijo é de Goiás, sabe, de tudo. Importado. Não tem que ter alguma coisa no Mato Grosso. Eu fico feliz quando tem indústria matogrossense. Qualquer uma, então eu fico sempre feliz. Mas essa é uma questão, digamos assim, há uma esperança ainda que seja revista essa situação aí, porque talvez passando
esfriando esse embate com relação à própria questão da reforma, tal, possa ter, digamos, uma nova discussão com relação a isso. Até porque, como o senhor falou, né, e a própria Eurico comentou com a gente, estava no congresso lá em Trancoso, né, e ele falou que o que eu escrevi não foi isso, o que saiu do CECIF da FGV foi diferente. Aí vai lobby, regime específico, regime diferenciado, aí todo mundo quer ficar longe da festa, né, bar e restaurante está fora, a SAF está fora. E aí o homenageado, inclusive, esse caso foi bem engraçado até. É engraçado, falei infelizmente é engraçado. Foi o doutor Edivaldo Brito, né, que professor lá da Universidade Federal da Bahia. E o filho dele, ele é deputado federal, né, o Baiano Filho. Estava para ser até o próximo presidente da Câmara e tudo. E ele conversou com o filho dele. E ele também bem combativo, crítico com relação à forma como a reforma foi empurrada, né, aprovada não é metáfora. E aí ele falou, filho, mas eu ouvi falar que vocês receberam o projeto da PEC, né, faltando 5 minutos antes da votação, e como é que vota um negócio desse? Ele falou, não, pai, o senhor está enganado. Quem recebeu o projeto 5 minutos antes da votação foi o pessoal da base. Teve deputado que recebeu uma semana depois. Sim, Ou seja, aprovaram algo sem saber o que estava aprovando. Exatamente. Né? E aí fizeram vários lobbies e alguns se defenderam com regimes específicos, e o incentivo fiscal, como o senhor falou, ficou de fora. Exatamente. Professor André Fantoni, professor Victor, expliquem para a gente aqui, até para quem está nos assistindo, de uma forma mais didática, o porquê é ruim o fim dos benefícios fiscais. Porque nós estamos aqui falando de uma forma técnica, né? Então, assim, é até importante para as pessoas entenderem até o porquê desse posicionamento, né? De que não é bom. Então, olha só, Mato Grosso é um estado em desenvolvimento. Mato Grosso é longe dos portos e dos grandes centros. Mato Grosso não é um estado consumidor, em razão da sua população. Como que o estado vai desenvolver? Com a industrialização. Empresas vindo para cá, gerando emprego, gerando riqueza. Trazendo tecnologia. Exatamente. E para as empresas vir para cá, por que elas vêm para cá? Vêm por questão, elas têm que ter o seu lucro, a sua receita. E a forma de atrair as empresas para cá é através de incentivos fiscais. É através da política de incentivo fiscal. Então, é isso que nós entendemos. Se não tiver incentivo fiscal, as empresas que estão aqui vão sair daqui e as que estão de fora não vão vir para cá. Então, nós vamos ficar condenados a ser ainda um estado em desenvolvimento para sempre. E não é isso que nós queremos. Nós queremos que o estado de Mato Grosso cresça, evolua. Você sabe que uma vez eu vi uma crítica de um deputado daqui mesmo, do estado, dizendo o seguinte, não, mas Mato Grosso, nós temos que ter indústria que seja da vocação de Mato Grosso. Eu fiquei pensando assim, mas vocação de Mato Grosso, mas por quê? Qual que era a crítica? Que, assim, não, mas eu vi ele falar assim, como que, por exemplo, uma montadora de veículos, por que Mato Grosso? Não tem nada a ver com Mato Grosso. Eu falei, sim, mas não tem nada a ver com a Bahia, não tem nada a ver com os outros estados que têm, então, isso daí, estão lá, cidades em desenvolvimento, enfim. Então, assim, sabe, é uma visão que eu vejo que é uma visão totalmente contrária. Sem incentivo fiscal, o Estado vai perder muito. Nós não podemos ficar dependendo apenas do agronegócio. O agronegócio é importantíssimo, tal, mas o agronegócio ele não gera tanto valor social, econômico-social, como uma indústria gera. Então, isso que é importante. Até pela questão logística, aí Mato Grosso está distante aí dos grandes centros, exatamente, né? Então só tende a prejudicar o Estado. Exatamente. Então, disso que foi indagado, ou seja, de uma forma bem clara. Sem incentivo fiscal, o Estado perde exatamente por causa disso daí. Não vai ter um meio atrativo para as indústrias virem para cá e investirem aqui, gerar emprego, enfim, trazer o desenvolvimento para o próprio Estado. Ainda trago um ponto a mais, quando se fala do agro, viver do agro, 70% a 80% da nossa produção é exportável, né? Então ela faz jus a uma imunidade, isso não gera receita direta para o Estado, né? O Estado fica sem arrecadação, diferente dos produtos industrializados, são consumidos aí na mesa do café da manhã do doutor, né? Sendo bem direto também, os dois maiores custos de uma empresa são os custos tributário e trabalhista.
Você conhece muito bem, atua muito tempo nessa área. O trabalhista você não tem como mexer, a legislação é única, é federal, né? Não tem. Agora, o tributário, o governo tem essa autonomia, né, de atrair as empresas para cá, porque nós estamos falando de imposto sobre o consumo, né? Essa é só uma parte da reforma. Tanto o ICMS como o IBS daqui a pouco. O imposto sobre o consumo, ele vai ser tão maior quanto tiver mais consumo, onde tiver mais pessoas empregadas com mais renda para comprar produtos. A partir do momento que a indústria, né, ela não está mais aqui, ela não gera mais empregos, diminui a renda per capita do cidadão, diminui o consumo, o Estado perde como um todo, né? E aí, o que nós temos a ver com isso? O Estado não investe em segurança, não investe em estradas, em saúde pública, né? Então, é um efeito cascata muito perverso para a gente, né? E é interessante porque quando a gente fala no fim dos benefícios, a gente pensa só em diminuir a arrecadação. Mas o Dr. As pessoas Victor... são mesquinhas, eles pensam que o benefício é para a empresa está deixando de pagar imposto. E o que ela gera em contrapartida? Aliás, tem um Exato. estudo da Secretaria de Desenvolvimento do Estado, o último estudo, para cada R$ 1 de renúncia fiscal, no tocante aos incentivos fiscais para a indústria, há um retorno social de R$ 3,4. Ou seja, quase o triplo, mais do que o triplo, digamos assim, Por isso o Estado se desenvolve. Vai muito além do que a diminuição da arrecadação. É a questão social no todo, né? E outra coisa, nós temos, se for verificar aqui no Estado, porque assim, é muito bonito você ver desenvolvimento de Lucas do Rio Verde, Sim. Sinop, Primavera do Leste. Eu uma vez fui fiscalizar a fábrica, se não me engano, é da Cargill. Não sei se é Lucas ou Primavera. Eles têm uma planta industrial com tecnologia de primeiro mundo. Eles conseguem debulhar a soja, separa a casca. Uma parte vai ser comida de bacalhau na Noruega, outra parte vai industrializar viral. É uma tecnologia absurda que você não vê parecido em muitos lugares desenvolvidos do país. Exatamente. Mas aí a minha crítica vai ao seguinte ponto. É apenas nós temos 142 municípios, mas são poucos que têm essa capacidade. Se você for em cidades menores, principalmente da Baixada Cuiabana, são cidades que são pobres, que têm um IDH muito baixo. Então, você imagina só se você fazer um programa de incentivo fiscal, montar uma grande indústria, uma cidadezinha lá pequena, muda completamente a cidade, a realidade. Quer dizer, você traz a empresa para cá com incentivos fiscais, você muda a realidade. Então, por isso que eu falo, não é um dever, assim, aliás, não é um poder, não é uma questão, uma faculdade do Estado, é um dever do Estado. O Estado tem que implementar políticas fiscais. Não tem outro jeito, política de desenvolvimento. Tem um exemplo muito concreto e recente lá no Rio, né, na cidade de Natal, que é o município de Maricá. O município de Maricá... Mas deixa eu só fazer uma observação. Você sabe que agora que esse teu sotaque, agora que eu fui descobrir que é do Rio de Janeiro, que é carioca. Sabia que eu ia escorregar em algum momento. Né? Não dá para perceber. Em algum momento ia escorregar, não tem jeito. Mas o município de Maricá, que fica ali a 90 quilômetros da capital, ele é o município mais desenvolvido hoje, dos últimos 5 anos, justamente por causa de benefício fiscal, da descoberta de bacia de petróleo. A Petrobras se instalou lá, mudaram o sistema de saúde, mudou a população, triplicou. Maricá hoje, né, e foi sacaneada pelo Eduardo Paz uma vez numa eleição, gerou uma polêmica e tudo. Maricá hoje é a cidade modelo do Rio de Janeiro, com base em benefícios fiscais, pelo atrativo lá da Petrobras, que mudou e revolucionou. Então, assim, a gente vê na prática que o benefício ele traz um retorno para a sociedade, né? Exatamente, esse que é o ponto. Então tem que ter essa visão. Eu acho que tem que ter essa visão. Por isso que, dentro da sua pergunta, a esperança ela não pode terminar. E é dever realmente das autoridades, das entidades. É por isso que a Federação das Indústrias está combativa com relação a essa questão. Se no último caso a federação ela não tem a legitimidade para entrar com ação direta de inconstitucionalidade no Supremo, né? Teria que ser uma confederação. A confederação, por sua vez, ela é a favor do fim dos incentivos fiscais, como eu mencionei. Porque é o pessoal que está no Brasil. Exatamente. Mas já tem algumas associações de caráter nacional que têm já legitimidade para comprar essa briga. Para comprar essa briga aí, para discutir. Então, em último caso, se não tiver uma mudança política, vai ter que buscar o Supremo, enfim. Não pode deixar de batalhar, né? Não pode deixar de batalhar. Tem que...
Doutor, falando de reforma ainda um pouco, vou falar, nunca foi prometido redução de carga tributária. Em momento algum se falou isso nos projetos, pelo API, né? Então, seria até incoerente a gente exigir que, mas quando se fala em reforma, né? Nós que somos contribuintes de fato, a gente pensa em ter um alívio no bolso. Mas foi prometido simplificação, né? Hoje, dizem que o nosso ICMS é o grande vilão aí das federações, que são 27 legislações diferentes, e o DIFAL entra a base dupla em uma, a substituição tributária em outra. É confuso até assim. Mas eu falo para o senhor, até depois eu vou falar sobre o livro, venho estudando a reforma tributária também há algum tempo, uma emenda constitucional, né, que tem textos que não estão nem na Constituição, que você tem que ler a emenda inteira. Uma lei complementar de 540 artigos, em que se você jogar lá no Ctrl+L, regulamento, aparece mais 200 remissões. Ou seja, mais coisas serão regulamentadas e o regulamento do IBS vai passar tranquilamente de 1000 artigos. Já tem o PLP 108, né, fora outros regimes específicos aí sendo regulamentados. Até que ponto o senhor vê que vai simplificar mesmo? Não vou nem falar na faixa da transição, né, que da transição é o caos, como a Sandra falou, mas até que ponto o senhor enxerga uma simplificação mesmo? Não, eu acho que essa questão de simplificação, eu sempre digo o seguinte, tem só a primeira regulamentação da reforma, ela tem mais palavras do que o Novo Testamento. E aí até ouvi já dizendo que pelo menos o Novo Testamento traz esperança, né? Ou seja, o cenário não está bom. O cenário não está bom. Então essa questão da simplicidade, para mim, ela vai virar, porque não tem como, ela vai virar uma complexidade enorme. O que me preocupa também é com relação a como que vai funcionar aquele comitê que vai... Deram um poder absurdo para um órgão sui generis, né? Exatamente. Então, assim, eu temo, a mesma coisa, assim, como falaram assim, mas é como se fosse o Comitê Gestor do Simples Nacional. Não a previsão é que se passe 3 trilhões e 400 por esse comitê gestor. Eles vão gerir uma receita absurda. Exatamente. Então, isso daí, a gente começa já a ver como que, quer dizer, como que as pessoas vão ingressar, qual que vai ser. Então, é uma série de questões que, com certeza, vai trazer muita complexidade, muita discussão. Eu fico vendo na prática, por exemplo, vamos supor que BID patrocina nós, né? Vamos supor que a gente saia daqui nós 4, vamos trocar de carro, vamos comprar um BID por conta do Entre Alíquotas, né? O senhor mora em Cuiabá. Sim. Eu moro em Cuiabá também. Imagina se a gente chega na BID e a gente escolhe o mesmo carro, o mesmo modelo, a mesma cor, zerado e tal. O preço para nós vai ser o preço para a Sandra vai ser outro, porque ela mora em Várzea Grande. E quando se trata de veículo automotor, né, a alíquota é aquela do domicílio do comprador. Então, a gente pode ir na FEB, na Fernando Correia, o mesmo carro, ele sai com preço diferente para nós, comprando no mesmo lugar. Né? E isso, para mim, não é simplificação. Imagina a cabeça de quem vende, ou como é que se calcula, se projeta preço final. Né? Eu acho que vai ter uma grande quebra de empresas que não vão saber fazer marcação de preço, né? Composição de preço. Você sabe que eu falava, eu vou até mudar isso daí, né? Porque antes, para explicar o ICMS, eu sempre dizia que, olha, faculdade esquece falar de ICMS. Né? O pessoal não está preparado para esse assunto ainda. Não está preparado para esse assunto, né? Mas eu sempre dizia o seguinte, o ICMS realmente é complexo. O ICMS tem o ICMS por fora, o ICMS por dentro, o ICMS por cima, por baixo, no claro, no escuro. Sobre serviço, sobre mercadoria. Tem do jeito que quiser, na tem chuva, ICMS. na seca, tem tudo que é tipo de ICMS. Mas agora, realmente, a complexidade ficou com relação aos conceitos, sem contar que aumentou a base, né? O IBS ele pegou uma série, aquela história, mas vamos simplificar, mas ao mesmo tempo já vamos aumentar a base de arrecadação, a base tributária, né? Coisas que não estavam lá não eram tributados, agora começou a ser tributado, ou seja, então se vai aumentar a base tributária, com certeza vai aumentar a complexidade, porque vai ter que regulamentar todas essas questões, então, e aí aumenta por consequência as demandas dentro daquele questionamento que foi feito. Então tem uma série de discussões aí que é uma transição muito assim, ela é né? complexa. E aí nós vamos ter,
E aí, mais uma vez, aí, eu parabenizo aí pelo programa, porque eu acho que essa que é a nossa função, tentar ver se conseguimos transformar toda essa linguagem técnica para quem paga isso. E quem paga isso é o consumidor. É a mesma coisa que foi mencionado. Ah, mas o incentivo fiscal é para o empresário. Não, o incentivo fiscal ele vai beneficiar o consumidor. Ah, mas quem paga o ICMS na fatura de energia elétrica é a distribuidora. Não, mas é repassado na conta do consumidor. A empresa não é boazinha, não é ela que absorve. Não é ela que paga, quem paga somos nós. Então, nós é que temos que entender para poder discutir essas questões. Né? Nós, consumidores. Né? Exato. Exatamente. E essa é só a primeira parte da reforma, que é a reforma sobre o consumo. Não vamos nem entrar sobre dividendos aqui, porque isso gera muito pano para manga. O que eu vejo, talvez, de positivo é o uso das tecnologias, né, que estão sendo forçadas a avançar. Da mesma forma que a gente tem o mercado mudou, né, os marketplaces. Né, hoje, você pega a Lei Complementar 214 e já tem responsabilidade tributária para o iFood, né, para o Mercado Livre. Eu acho que isso realmente ele tende a diminuir um pouco o nível de informalidade e sonegação. Mas, por outro lado, estão tentando inventar uma roda, né? Eu ouço falar, eu fico até arrepiado quando ouço falar do tal de split payment, que a Receita garante que em 2027 vai estar funcionando. E se funcionar da forma que eles estão falando que vai funcionar, isso vai acabar com o fluxo de caixa da empresa. Né? Porque hoje, o ICMS, né, a empresa ela arrecada todo o valor pago pelo adquirente, né? Depois faz a sua apuração, aí entrega, recolhe, mais ou menos uns 50 dias, aí 40, Isso. ela transita com o dinheiro. Com a retenção na fonte e ainda sem fazer o inteligente, o cruzamento dos créditos que tem em estoque, a empresa não vai ter esse dinheiro para circular e talvez não tenha fluxo de caixa. Quem compra a prazo e vende à vista, que é o grande varejão, para mim está fadado a quebradeira se não se planejar, né? Sem dúvida nenhuma. Eu sempre digo o seguinte, para o empresário hoje, eu acho que tem que fazer tem que dar uma medalha, empresário. É um herói. É um herói, porque para aguentar isso daí vai ser uma coisa, além da complexidade. Esses dias eu conversando com alguns contadores, eles estão apavorados, né? Porque enquanto nós, advogados, a gente vai buscando os defeitos, estudando as teses, Eles aquele vão ter negócio. que apertar o botão. E eles que vão ter que fazer isso daí. Então eles estão assim apavorados porque muita coisa assim que eles estão vendo, a mudança, toda aquela, né, aqueles contadores que atendiam muito as empresas do Simples Nacional, depois vai ter essa questão híbrida. Exato. Aí eles já começaram, mas eu cobrava às vezes um salário mínimo lá daquela padaria, daquela venda, daquele, né, micro e pequena empresa, e agora complicou, eu vou ter que cobrar mais, porque eu vou ter que ter mais pessoas um novo aqui. sistema tributário. É um novo sistema, ou seja, vai aumentar o custo. Então eles já estão assim preocupados porque eles estão vendo que eles mesmos vão ter vai triplicar o trabalho deles, né? Nós recebemos, né, um contador aqui semana passada e justamente estava falando desse problema, essa dificuldade de você mostrar o valor do teu serviço ao empresariado. O empresariado está com medo do insumo ficar mais caro, porque na dúvida você mantém a inércia, né, e cobra um pouco a mais. Sim. E aí está com medo de ter aumento da carga tributária dos produtos deles, né? Nós, prestadores de serviço, por exemplo, não temos muito insumo para deduzir, né? Nossa carga vai lá em cima. E ele ainda fica com medo do prestador de serviço dele cobrar um valor maior. E ele falou, como é que eu mostro esse valor? Eu falei, justamente esse é o ponto, né? É um sistema novo. A gente não deixa de fazer o que tem que ser feito, né? As obrigações acessórias continuam sendo cumpridas. E você tem um novo tributo entrando aí, que requer uma nova apuração, que é uma nova sistemática, porque é por fora. É um trabalho a mais. E como é que repassa esse custo para o empresário? E será que esse custo do empresário também não vai ser repassado para nós diretamente? Sim, eu falo que às vezes eu até disse, até diferenciei, né, um pouco com a questão do advogado, né? Depois de uma discussão que nós tivemos lá, eu tive lá na OAB, né, com relação a essa questão da carga tributária para o advogado, né, eu até disse o seguinte, o advogado vai repassar. Só que o advogado ele tem um diferencial do contador. Pelo menos é a praxe, assim. O advogado ele tem a tabela lá, tal, mas o advogado ele consegue fazer o diferencial em razão da sua competência, do seu nome, ele consegue valorar, digamos, o trabalho. Até pelos resultados, às vezes Exatamente. já está salvando uma empresa de fechar as portas. Exatamente. E o contador, às vezes, ele tem meio padronizado assim, os honorários dele. Então, eles vão sofrer essa dificuldade assim, com relação a essa questão. É uma preocupação grande. Eu vejo o doutor dando muita palestra aí,
louvável, a gente tem que transmitir conhecimento mesmo, eu sou muito convicto com relação a isso. Tem algum tipo de curso que você pretende lançar, um assessoramento especial? Então, assim, Construindo. essa é uma ideia já, digamos assim, tem já alguns contadores. Eu acho até que é importante, porque vai ser necessário, vai ser necessário. A parte, a prática, eu acho que os contadores, eles que vão ter que, na verdade, se aprofundar. Campo XML ali, tudo. Eles vão ter que realmente, mas vai ter muito questionamento jurídico, muita questão mesmo. Então, eu acho que vai... cada vez está cada vez maior, né? Eu, quando comecei a advogar na parte tributária, você tem uma ideia, aqui em Cuiabá só tinha 2 tributaristas. 2 tributaristas. Só 2 os dois, era uma caía para um, outro caía para outro, era só aquilo lá. Não tinha. Dividia a demanda. Dividia a demanda, era só os dois que. Porque era muito fechado, era muito. Não tinha. É porque é um tema bem sensível, né? O tributário. E era uma coisa assim, bem. Nossa, eu sempre falava assim, o procurador do Estado era como se fosse autoridade. Nossa, procurador. O procurador do Estado. Opa. Eu falei, quem que é o procurador? Não, é o advogado do Estado. Falei, porra. É advogado, né? É colega, né? Não, Sim. Mas é claro que mudou agora essa questão. Mas eu digo o seguinte, vai ser necessário realmente ter muito debate, porque isso que é importante, tem que se atualizar e tem que ter pessoas que vão falar a linguagem lá, poder traduzir essa questão. Tem muito assunto aí pela frente ainda, né? Tem muito assunto. Que nós vamos ter o senhor aqui de volta com a gente. Vai ser um prazer. Eu estava agora falando aqui, começa a rememorar a questão da advocacia naquela época, né? Raiz. Naquela época tinha na Receita Federal, a pessoa lá, ela era o que fazia o atendimento ao público. E, claro, já se aposentou. Na época ele já era um senhorzinho, já era um senhor, né? Mas tudo passava por ele lá. E na época não tinha computador, nada. Patrimônio da Receita. Era aqueles livros da IOB. Então, o cidadão que chegava lá e falava, pô, isso daqui eu tenho que pagar tributo nessa operação. Ele, para aí. Ele pegava lá e... Veja bem. Tem que pagar. Eu nunca vi ele falar que não tinha que pagar. Tá dispensado. É melhor dizer que vai pagar, porque aí ele, né? Não tem erro. Não tinha erro nenhum. Não se compromete. Né? Doutor, o senhor citou a OAB, eu queria voltar um pouco para o Estado aqui, aproveitar a sua experiência também. A gente é o Estado, né? O único Estado da Federação, ousa falar que é o único porque escreveu alguns estados, que não tem o processo administrativo tributário regulamentado por uma lei. Tem a 8797. Não tem, né? A gente sabe que não tem. O nosso PAT é regulamentado por decreto, né? O que é um pouco frágil para a segurança jurídica. E é um órgão de segunda instância que não tem paridade, né? E o ICMS, o fato gerador, pode acabar em 2032. Mas o contencioso vai até, 2040 pelo menos, né? Porque ele está 5 anos para fiscalizar, mais o prazo para, né, primeira, segunda instância. Então, assim, o contencioso do ICMS, se for até 2050, eu não estou exagerando. O senhor me corrija se estiver errado. Né? Tem algum movimento com relação à OAB ou o que o senhor pensa a respeito disso para ter uma lei que reja, né, para regulamentar o PAT de maneira que dê mais segurança ao contribuinte? Eu vou falar. Eu já participei umas 12 ou 13 comissões para aprimorar a legislação tributária do Estado. Já redi artigo por artigo. Ficou na minha mão, assim, que chegou uma certa feita, um deputado chegou lá e falou assim, Fiente, vocês querem mesmo o negócio? Então é o seguinte, me apresente aqui para daqui uma semana escreve o negócio. E foi lá aquela correria, colocou os princípios e o direito à ampla defesa, publicação de pauta, direito à sustentação oral, eu fiz tudo aquele negócio lá. Literalmente uma ampla defesa mesmo. Ampla defesa para discussão e para aquele negócio todo. Mas nunca avançou. Mesmo. E o pior, né, teve já aquele período que começou as sessões começaram de tirar as sessões presenciais para colocar aquelas lá, enfim, e evoluiu. Quer
dizer, uma coisa que ficou realmente complexa com relação a isso. Aí eu participei, na época, na comissão da OAB tributária. E também aí me convidaram para fazer parte. O assunto até foi, na época, o presidente, o doutor Darius Navarros. Isso. Para fazer ele me convidou lá, vamos fazer um estudo, tal. Estava bem... Mas também, chegava ali, na hora de avançar o projeto, morria. Então, se eu for pegar no arquivo do computador, eu vou ter lá várias leis do várias leis do PAD que não evoluíram, porque não tinha interesse do Estado. Sim. É a mesma coisa que eu falo agora com relação ao aproveitamento de crédito do ICMS. Esses créditos aí. Tem a questão da transferência de crédito também, essa dificuldade que se tem do Estado legislar para poder, enfim, dar vazão a esses créditos aí, enfim. Esse trabalho que a gente está fazendo é para se alterar a legislação, para se propor um regime especial? Qual é a ideia de aproveitamento, de monetização desses créditos acumulados de exportação? Então, já estava andando a passos largos essa questão de poder criar, digamos, um canal já para poder fazer esse aproveitamento, inclusive com relação às transferências. Que sempre foi vedada a questão das transferências. Ou seja, aliás, muito restrita, né? Só a empresa do mesmo radical grupo econômico, né? Então, nós já estávamos evoluindo para poder fazer a transferência para a empresa dentro do Estado. Ou seja, para ter um controle já, quer dizer, que a Cefaz poderia ter um controle com relação a isso. Mas agora, com relação à questão do tarifaço, ele realmente ficou escancarado. Sim. Principalmente porque estados, você citou aí, São Paulo, já permitiu esse aproveitamento, é a forma do Estado contribuir para esse problema do tarifaço, né? Então essa que é a ideia. A ideia é que chegue, está aí, tem reuniões já marcadas, enfim, para poder evoluir com relação a essa questão. Maravilha. Em São Paulo que tem um programa, tem um próprio programa para compensar. O ECREDAC, né? Lá já é via sistema, né? Lá é um sistema próprio para isso. Esse mercado paralelo de crédito, né? Que faz as transferências, que é uma grande oportunidade também para contadores, para advogados, tributaristas, porque, né, você faz a auditoria, você levanta o crédito, você consegue homologar junto à secretaria, e o crédito está dentro do Estado. O Estado tem que absorver esse crédito, é um passivo dele. Se vai ser absorvido pela minha empresa que está na rua A ou pela sua da empresa B, para o Estado não faria tanta diferença. Então, eu também não entendo essa rigidez, essas travas que o Estado coloca, porque acaba atravancando a economia. Já ouvi uma frase de um advogado tributarista. Ele disse, se o Estado pode dificultar, para que eles vão facilitar, né? Sempre em prol da dificuldade. Existe a possibilidade da gente ter algo parecido com o ECREDAC aqui? Então, eu sempre teve tradição da Secretaria de Fazenda aqui criar entraves para poder o aproveitamento de crédito. Sempre foi. Citei o exemplo da estrutura da própria Secretaria de Fazenda com relação a salinha a salinha lá, sem ar, enfim. Então, sempre teve essa dificuldade. Então, eu acho assim, vai precisar realmente indo até ao encontro dessa questão lógica mesmo, porque em algum momento vai ter que... É o direito do contribuinte. Ali ninguém... A 214 agora trouxe muito claro à tona, né, a possibilidade de você homologar o saldo credor para compensar que saca o IBS lá na frente. Então, exatamente. Assim, a Cefaz em algum momento vai ter que liberar esse crédito. Exatamente. Então, e aí veio agora essa dificuldade. Você veja, para o exportador, ele que tem esse crédito. Agora, o exportador que está sofrendo com relação à questão do tarifaço. Ou seja, aí eu vejo que, assim, aí já começa a surtir aquela questão. Aí entra a questão do advogado. Eu já vejo que se o Estado não evoluir para isso daí, tem mais um motivo para judicializar essa questão. Senhor, ainda está sendo tratado de maneira administrativa. Exatamente. Ainda não foi para a seara judicial. Porque em São Paulo, se não me engano, teve judicialização. Não, porque aqui assim, é sempre aquela história. Faz o levantamento para ver quanto é que tem o negócio. E aliás, está preso aí a 7 chaves aí, esse valor, esse volume. Porque é um volume, assim, estratosférico. O Estado essencialmente exportador, né? A gente vai ter Então tem um volume assim que... Então
Então tá sempre, eu vejo que está tendo, eu sempre, a primeira questionamento, sempre quando fazem assim sobre o assunto, fala, mas qual que é Qual o tamanho do qual o tamanho do negócio? E o Estado ele segura, porque quando ele tiver que apresentar isso daí, o valor vai assustar. Lembro, eu fui coordenador da unidade de comércio exterior, quando o fiscal lá. E uma das principais atribuições da nossa unidade era fazer o cálculo da renúncia para efeito da cobrança do FEX, né? Lá do FEX, tá. Aquele repasse da Lei Candir. E, historicamente, era semestral esse repasse, o Estado literalmente ia com o pires na mão e era normal a inadimplência do governo federal para com os estados para fazer esses repasses. Né? E Mato Grosso sofria muito, e às vezes repassava menor, não batia com nossos números, e o Estado nunca ganhou essa briga. Então talvez o Estado esteja um pouco aí calejado, não querendo defender, mas porque o prejuízo que ele tomou com relação aos repasses foi grande. E aí agora ele abre mão de todos os créditos, ele concede todos os créditos, vai ter impacto no caixa. Outro dia eu vi um discurso do Galo falando que a previsão é que o Estado de Mato Grosso tenha uma perda de 6 bilhões de arrecadação ano, né, de receita tributária, com essa transição aí para o IBS. Sim, ele apresentou essa questão, o Estado também. Por isso que eu falei assim, eu até fiz um questionamento para o governo em si, né, falando assim, em razão desses aspectos, em razão de que existe toda essa tese da violação do Pacto Federativo, toda essa perda que o Estado vai ter, existe alguma possibilidade do governo entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade por ter a legitimidade para isso, ou outros estados também? Mas aí eu vi que entra a questão política ainda está muito assim, embora tenha um entendimento, eu vi a Secretaria de Fazenda apresentou já na federação um estudo dessas perdas, elas são contrárias, a questão própria do incentivo fiscal também, elas são contrário ao fim do incentivo fiscal. Claro, porque o Estado perde o poder de barganha, né, com relação a isso. Fere a autonomia 100%. Totalmente. Então, isso daí é uma questão que aí foi o meu questionamento. Se o Estado ele entende que é inconstitucional, que vai perder, tem a legitimidade para ingressar no Supremo. Até eu falei assim, entra no Supremo que nós entramos como Amici Curiae aí, todas as entidades aí, vamos somar, todo mundo aí e tal, vamos... mas aí, mas não é o momento ainda, tal. Então aí ficou aquela... Sim. Mas volto a dizer, tem já entidades nacional que se não evoluir, eles vão procurar, vão... Aí sempre tem aquela questão que eu sempre me pergunto assim, mas o Supremo... Você acredita ainda no Supremo? Em razão de toda essa questão política que está tendo, você acredita decisões econômicas ao invés de decisões jurídicas? Eu falei, olha, se o dia que eu jogar a toalha e eu dizer assim, não acredito no Supremo, eu jogo o AB fora. Porque senão, qual que vai ser a nossa função como advogado se nós não acreditar? Não vai ter então, e no final das contas, o impacto disso é no nosso bolso como consumidor final, né? Exatamente. Olha, infelizmente, passa rápido, né? Eu queria agradecer aí, de coração mesmo, doutor, por esse bate-papo, pela brilhante aula aí que a gente teve imagino. na data de hoje. Tive a felicidade de ser convidado para participar desse livro que foi lançado por um movimento bacana, Tributaristas do Sul, que foi lançado quinta-feira agora, lá em Florianópolis, então eu voltei com ele fresquinho, nem está à venda, para quem perguntar. Não está, isso aí eu queria presentear o senhor com essa obra. Aguardo as críticas com relação ao artigo que eu fiz também, à vontade, e que ele sirva aí para debates e contribuições. Como é de praxe, o senhor é coautor do livro, vai ter que fazer uma dedicatória. Vou fazer, com certeza. Justo. Isso daqui, né? Não é verdade? Esse é o mérito de quem escreve. Tem que colocar lá. Porque esse daí que vai chegar e vai falar assim, não, esse daqui, olha. Tá aqui, olha. Assinou, eu recebi lá e tá aqui a... Beleza. Se o senhor quiser fazer as considerações finais, o senhor despedir aí. Eu volto a falar, parabenizar aí a todos pela iniciativa. Eu acho que isso daqui é uma coisa... eu sempre falo que esse foi o grande problema que nós sempre temos para falar com o contribuinte. Há 12 anos eu escrevo semanalmente para a Gazeta e depois é replicado para os outros sites de notícias. Né? E quando eu comecei a escrever,
um jornalista chegou e falou para mim o seguinte, ele chegou e disse o seguinte, olha, interessante os termos que você escreve e tal, só que você está escrevendo para um nível, as pessoas lá em cima, um nível alto, as pessoas não vão, eles vão saber, ó, realmente, o assunto é interessante, entende da matéria e tal, mas as pessoas não conseguem entender aquilo lá. E aí ele falou o seguinte, escreve tira o juridiquês, põe o Linguagem popular. consumidor, para aquele que é o médico, o dentista, o servidor, que não tem nada a ver com a área jurídica, contábil, escreve para eles lerem essa questão. E aí eu comecei a mudar. Então antes eram artigos longos, eu falava, hoje eu não coloco artigo de lei, eu nem cito lei, eu falo a legislação nacional. Fala isso. Pronto, não vou falar, porque é assim, é só para provocar... Democratizando a informação. Para provocar o debate. Aquele que quiser se aperfeiçoar, aprofundar, ele vai no Google lá e consegue rapidamente, ele consegue descobrir essa questão. E aí eu já estou vendo que as formas de mídia, até mesmo para os artigos, está difícil as pessoas lerem artigos. As pessoas estão mais preguiçosas. Né? Exatamente, ou seja, então os artigos, se eu pegasse os artigos anteriores, eles eram muito maiores e muito mais complexos. Hoje eu reduzi e estou bem mais objetivo assim, é coisa bem objetiva. Eu já estou vendo que já indo para a mídia, já vai ter que fazer vídeo já, que é o mais ali. E quando forem ver, eu tenho certeza que as pessoas que vão assistir, claro, com certeza, aí esse programa, mas aí vai ter os apressadinhos que vão colocar na velocidade 2, né? Tem isso, né? Mas eu sempre vejo o podcast fazendo esteira. Estou na academia lá, mas é uma forma de a gente consumir também conteúdo aí de qualidade, otimizar o nosso tempo. Sim. Espero que seja de valia mesmo para o pessoal que está... Mas tá de parabéns. Eu acho que é uma forma, até o nome, muito sugestivo. E isso daí é importante, porque isso daí, com certeza, ele não é só ele vai trazer uma prestação de serviço para muito contribuinte, muito consumidor, muito mesmo, e eu vou ficar, já me convido para vir nas próximas vezes aí para falar de um monte de coisa. Livre aí. Um monte de coisa. Exatamente. E até já dá até sugestão, depois falar sobre a tributação, sobre a energia elétrica, a telefonia, que eu acho que isso daqui impacta diretamente para todos os consumidores. Está agendado, né? Já está agendado. Já vou falar com o pessoal aqui do horário e nós vamos fazer sim. A hora que a gente conseguir marcar a próxima agenda, eu já combino com o senhor, o horário vai ser um prazer. Maravilha. Meninas... Professor Victor, é uma honra para mim, como sua aluna que fui, estar aqui debatendo esse assunto tão importante com o senhor. O Entre Alíquotas fica extremamente feliz com a sua presença. Acredito que também todos os nossos ouvintes. É uma honra recebê-lo e esperamos o seu retorno o mais breve possível por aqui. Que bom. Estarei. Doutor, para mim também é uma honra. Acompanho o seu trabalho, vejo seus artigos sempre, te sigo no LinkedIn, estou sempre acompanhando. O senhor é uma referência e foi uma honra conversar um pouco. Eu aprendi muito, acredito que todo mundo aprendeu. E com certeza o senhor vai voltar aqui. Muito obrigada. Doutor, depois o senhor lembra da gente aí quando estiver degustando em casa. Olha mas uma gratidão, tá? Isso aí. Gente, a gente vai encerrar por aqui. Foi um prazer. Estivemos com o doutor Victor Majma, referência tributária aí no ambiente nacional e para o estado de Mato Grosso. Tá, foi um prazer. E você que gostou, clica aí, dá um ok, curte pra gente. Manda pra quem precisa de informação. Porque o Dr. Victor volta aqui só se tiver umas curtidas no vídeo. Exato. Forte abraço, até o próximo episódio, galera.